Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Da saída de Jorge Jesus em 2020 até a chegada do Tite em 2023, 9 treinadores passaram pelo Clube de Regata do Flamengo. Alguns polêmicos, outros complexos, outros bons treinadores com resultados, alguns com resultados que não correspondiam à grandeza desse treinador com trabalhos passados. E aí fica um questionamento: o que se passou, o que se vem passando dentro desse clube? Por que um clube tão gigante, um clube como diz o Bruno Henrique, em outro patamar, e realmente está em outro patamar financeiro, de estruturação, essa equipe não consegue ter uma sequência, né, dos seus profissionais, dos seus treinadores? Haja vista que de 20 até 23, é quase que 2 mudanças numa temporada. Isso, claro que não precisa ser um especialista, que traz um prejuízo muito grande ao que você tem como construção de uma equipe, que tem tudo para levar uma hegemonia desse futebol nacional e internacional, mas ele para sempre nesses aspectos da mudança de treinadores. E aí fica bem claro para mim que o Clube de Regata do Flamengo, na sua estrutura de pensamento, de condução desse clube, ele pensa primeiro na compra de vitórias. Claro, mas todo clube pensa na compra de vitórias, ou quer a vitória. Há uma diferença muito grande em comprar a vitória e conquistar as vitórias. Então tudo tem sido voltado para a compra de algum resultado. E a compra de um resultado aqui é a compra que eu digo de campo, né? Trazendo pelo seu potencial financeiro, você acaba comprando o que tiver de melhor no mercado. Que nem sempre o que você vai ter de melhor no mercado é o que te traz um resultado, porque o futebol ele é coletivo, ele precisa de encaixe. Talvez se nós colocássemos, se fosse possível, num campo imaginário, colocar 11 Messis dentro de um campo, talvez o resultado não fosse, porque o Messi ele é um grande especialista naquela posição. Talvez nós precisássemos de um outro jogador que pudesse complementar o jogo do Messi, não trazer um outro, né, que faça as mesmas situações dele. Aí você não estaria compondo uma equipe, você estaria trazendo nomes. Se você pudesse uma equipe financeiramente, e tem equipes que podem até fazer isso, e os exemplos estão aí para todos os lados do mundo, equipes que apostaram em nomes, apostaram em algumas grifes, e os resultados não foram tão satisfatórios como se imaginava que poderia acontecer a partir daquela compra daquele jogador. Outras equipes querem conquistar as vitórias, solidificar o seu trabalho através das conquistas, que ela é muito mais dura, ela é muito mais trabalhosa, você tem que investir mais em conhecimento, em trabalhar mais o que tem no mercado e olhar principalmente sempre do que você tem em casa para fazer os encaixes. Eu acho que ao longo desse tempo nós estivemos sempre comprando, né, o que tivesse de melhor para trazer para essa equipe, sem pensar no que pudesse acontecer a partir dessa compra. Tem exemplos, né, mais recentes do Vidal, que é um jogador de um custo elevado, um jogador de renome, onde ele passou, multicampeão, mas que era um jogador que naquele momento só apresentava um passado e não um presente. Eu acho que cada vez mais nós temos que pensar o que você pode fazer em termos de solidificar o teu presente, mas acima de tudo pensar no seu futuro em termos de estratégia de consolidação de uma equipe de futebol, não um grupo momentâneo. E o exemplo está aí também dos clubes que pensaram dessa maneira. Desde o Real Madrid, né, com os Galácticos, que ali também era um projeto específico, porque a intenção do Florentino Pérez naquele momento era muito mais midiático do que esportivo. Ele consolidou aquele trabalho para depois vir pensar numa situação mais estável de conquistas. E o que vem, a história diz o que o Real Madrid vem fazendo
né, o que pode fazer no decorrer da sua história de conquistas. Mas temos o exemplo do Chelsea, né, teve um poderio econômico muito grande, onde trouxe o que tivesse de melhor naquele momento, desde seus treinadores, passando pelos jogadores, uma conquista razoáveis, não esperada do que ele foi, porque não tinha realmente uma empatia, não tinha uma sinergia entre os grupos que eram formados. Eram grupos momentâneos, poderiam dar um resultado momentâneo, mas você não solidifica o teu trabalho. Eu acho que o Flamengo ele tem que começar urgentemente a pensar numa situação de solidificar a sua marca através das conquistas, mas as conquistas estratégicas de montagem de equipe. Eu sei que cada vez mais é difícil você manter jovens jogadores dentro das suas equipes, porque eles fazem parte de um processo hoje mercadológico, né, de sustentação até do próprio trabalho interno. Mas alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, porque senão ficaremos meros compradores de vitórias e não de conquistas, que é muito mais importante para uma equipe, que é onde solidifica a sua história. São exatamente nas conquistas, na permanência dessas conquistas. Aí que vão solidificar todo o processo de histórico dentro dessas equipes, que você vai lembrar de uma geração que fez tudo por aquele clube. E não passando esporadicamente por algumas vitórias. Nesse longo nós conseguimos conquistar a Libertadores, nós conseguimos conquistar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas não houve uma sequência que você pudesse entender que era um processo de renovação constante, né, da equipe, ou das ideias dessa equipe, porque a ideia não é realmente formar, a ideia é ter momentaneamente um ótimo grupo e divulgar que nós temos os melhores jogadores, e temos alguns melhores jogadores talvez daquele momento, mas depois vamos ficar eternamente nisso, porque as conquistas elas são muito mais sólidas, elas são muito mais enraizadas dentro do processo. A compra de vitórias ela é momentânea, ela tem um parâmetro determinante, que é o financeiro. E dentro de um aspecto econômico, nem sempre você mantém esse poderio todo. E tem outro agravante. A solidificação de outras equipes também no cenário, aumentando o seu poderio financeiro, passa a ser um competidor com você também. E talvez você não consiga, em dados momentos, trazer os melhores também, porque você vai entrar numa rota de colisão com outras equipes financeiramente também estáveis e que vão procurar isso. Então, por isso que as conquistas elas são muito mais permanentes e elas são muito mais fixas, porque ela é um processo trabalhoso, é um processo de conduzir as suas ideias dentro de um projeto amplo do clube, não num projeto momentâneo. Eu acho que essa reflexão nós temos que fazer ao longo, né, dessa gestão, por que essa saída de tantos treinadores e não permanência, pelo menos de uma temporada inteira, que você conquiste, saiba, ao final dessa temporada, avaliar se esse treinador realmente era um treinador que conseguiu o seu resultado. Isso realmente tem me inquietado muito nesse sentido, porque você não pode ser uma equipe que tem, no espaço de 4 anos, 9 treinadores. É inadmissível para o progresso dessa equipe. Então você vê, quando tem um jogo, né, quando um time começa a oscilar, eu sei que historicamente, culturalmente no Brasil, já começa a pairar sobre todos dentro da sociedade, né, especificamente dentro daquela torcida, começa já a duvidar da qualidade de quem está conduzindo naquele momento. Mas, acima de tudo, nós temos que analisar também qual é o projeto desse clube, qual é o projeto dessa direção em relação ao que ela está propondo ao longo da sua gestão de 3 anos, de 4 anos. Porque ela sabe que a maioria delas pensam que eu tenho que fazer tudo, sabe, em 4 anos. Não importa o que depois, porque depois eu não sei o que vai acontecer.
Então, esse pensamento também é um pensamento muito vigente entre os dirigentes, de tentar fazer o máximo que ele possa fazer e dizer: eu botei todos os melhores jogadores na mão desse treinador. Mas nem sempre esses melhores jogadores juntos darão uma equipe de futebol. Uma equipe de futebol é construída com muitos outros valores. E eles precisam ser entendidos. Tem um filme que todo mundo sempre cita quando tem esses momentos, que é o Moneyball, né, num jogo de beisebol, que a estatística entra e eles vão procurar exatamente os jogadores, né, de encaixe. O futebol, pouquíssimas vezes nós pensamos exatamente nisso. Nós queremos sempre ter o melhor do melhor na tua equipe, que isso, no imaginário, vai trazer as vitórias. Elas chegarão para a gente com uma facilidade maior. Nem sempre. Talvez aquela equipe mais competitiva, aquela equipe que entende a sua importância e as suas limitações, ela sabe que pode dar o máximo para tentar suprir talvez aquela falta de qualidade. E o futebol, ele sempre será coletivo, ele nunca será individual. Por isso que eu falei, se você colocar às vezes os melhores de cada posição, talvez não consiga. Isso seria um parâmetro muito fácil para quem tem um poderio econômico, mas nem sempre funciona dessa maneira, porque tem uma coisa chamada sinergia, conexão entre os jogadores que eles precisam ter para poder tirar proveito de toda a sua qualidade. Então essa é uma reflexão que eu tenho feito do meu clube, que é o Clube de Regata do Flamengo, né, em relação a essa mudança constante de treinador. E aí não vai nenhum corporativismo por eu ser treinador. E aqui eu estou me colocando, né, como uma pessoa que gosta de futebol, que tem uma formação de futebol, mas acima de tudo um torcedor. E que me incomoda a cada insucesso ou cada momento ruim se pensar numa troca. O muito mais fácil, na minha concepção, mas nem sempre é muito fácil fazer isso, é sentar à mesa, trazer todos os segmentos e procurar entender o que realmente vem acontecendo, o que pode ser mudado. A partir dessas análises mais profundas que você vai chegar a uma conclusão. Não simplesmente atrelar o seu desempenho ou falta de desempenho ao aspecto momentâneo, porque ele pode mudar a cada partida, e a cada partida se muda realmente panoramas. Então fica essa reflexão. Muito obrigado pela atenção, se inscreva no canal e que a próxima a gente possa falar de coisas muito mais tranquilas do que essas reflexões mais profundas. Obrigado, até a próxima.